Hoje nós vamos fazer o capítulo 15 e 16, tem como título Sentença contra Moabe. E hoje nós vamos fazer primeiramente a leitura do capítulo 15, né? Pode passar o slide aí. Nós vamos ler esses 9 versículos. Bem, vamos lá. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada Ar de Moabe, e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Amém. Pode passar. Esses versículos 1 até o 9, né? Tem uma referência aí em Amós, capítulo 2, versículo 1. Alguém pode estar abrindo lá para mim? Amós 2, 1. Julgamento pela Assíria. Julgamento contra Moabe infligido pela Assíria é descrito nessa passagem. Me achou aí? Amós 2, 1. Achou? Pode ler. Então, Deus trouxe um julgamento ao povo de Moabe, né? Pelas suas transgressões. Ali ele descreve, né? Queimou os ossos do rei de Edom, né? Os edomitas, até sobrarem nada, né? Então, a palavra de Deus fala aqui, né? Que seria rápido. Ar e Kir, que ele cita, Ar de Moabe, que está destruída, e Kir de Moabe, que está assolada também, foi destruída numa só noite, as duas ao mesmo tempo. Nessa mesma noite as duas foram destruídas ao mesmo tempo, e apesar de que entre elas havia 40 quilômetros de distância, então não eram tão próximas assim, mas as duas caíram na mesma noite. Pode voltar aí o slide. Você ligou o computador? Não, mas ele está carregado 100%. Ar e Kir de Moabe caíram na mesma noite, né, apesar da distância. Aí a palavra de Deus fala que os refugiados correriam para Zoar, né, que é na extremidade sul do Mar Morto, ali no versículo 5. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos refúgios vão até Zoar. Então, a palavra de Deus aqui, ela descreve como que seria, né, a destruição e os horrores da guerra que o próprio Isaías identifica aqui com a sensibilidade, né? Porque o pranto rodeia os limites de Moabe até Eglaim, e chega o seu clamor, e até Beer-Elim o seu lamento. Então ele mesmo, né, apesar de não ser desse povoado, ele sente como é algo triste, porque Isaías estava tendo aquela visão, né? Ele recebeu de Deus aquilo que ele queria que fosse passado para o povo. Então você vê, ele é um profeta, que ele faz o julgamento contra o povo de Judá, fala do povo de Israel, e ele começa falando de outras nações. Então ele fala da Babilônia, da Síria, da Filistia, né? Agora nós estamos falando de Moabe. Deus enviou ele até para pregar para quem não era do povo de Deus, para poder falar do julgamento. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele não traz julgamento para o mundo sem antes avisar. É como os assírios, os ninivitas, através de Jonas, né? Nínive está na Síria, capital da Síria. Então Deus avisou através de Jonas os nínives, e o Jonas não queria ir. Jonas talvez estivesse pensando, eles não são um povo meu, eles são um povo extremamente cruel, né? Há pessoas que relatam que a família de Jonas foi toda destruída pelos ninivitas, né? Teólogos que dizem isso. Isso não é bíblico, né? Os teólogos dizem. Então, não era do povo de Deus, mas Deus estava avisando. E tanto é que naquela época eles chegaram ao arrependimento, né?
Mas depois, 100 anos depois, já voltaram as mesmas coisas, e é onde que Deus trouxe condenação para eles, que nós até vimos na semana passada, né? Essa condenação justamente. Então, pode passar aí. Vamos lá, ler o capítulo. Passa mais um slide aí. Será que eu pulei? Volta ali. Não, mais para baixo. Acho que eu fiz fora de ordem ali. Pode passar aí, vamos ler o próximo capítulo. Isso, capítulo 16, nós vamos estar lendo ele inteiro. Vou ler o primeiro versículo, depois continuo aqui, à minha direita. Envia cordeiros ao dominador da terra, desde Selá, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Versículo 2. Irmão, volta o versículo, o slide. Agora eu lembrei de onde é esse aí. Versículo 2, do capítulo 15, diz assim: sobe-se ao templo de Dibon, aos altos, para chorar nos montes Nebo e Medeba. Lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Então aqui, as duas expressões que ele usa aqui, né, no começo, os altos, né, a palavra de Deus até fala que quando Ezequias subiu o rei Ezequias subiu ao governo no lugar de seu pai Acás, uma das primeiras coisas que ele fez foi derrubar os altos em Israel. O que eram os altos? Os altos era uma expressão usada para os altares feitos nos montes, para idolatria. Então, em Israel havia muita idolatria na época do rei Acás, e quando seu filho tomou o seu lugar, o que ele fez? Foi lá e derrubou os altos. Então até que esse foi um bom rei, na época, justamente na época de Isaías também, que ele foi rei, e também ele foi um bom rei na época para Israel, para ajudar, por causa da atitude dele de destruir aquilo que era idolatria. E aqui ele faz essa referência, né? Sobe-se o templo e a Dibon aos altos. Então, para chorar os montes Nebo e Medeba. É o lamento de Moabe por causa da destruição que haveria. Então ele fala que os moabitas subiriam até os deuses para poder se lamentar e chorar porque eles estavam sendo arrasados pela Síria, né? E aqui ele fala, nos montes Nebo e Medeba, os outros montes que ele usa aqui, lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Então naquela época, principalmente para aquela cultura, né, duas coisas importantes que o homem tinha que ter: cabelo e barba. O homem que era calvo, né, não por causa da questão do tempo, da calvície, o problema capilar, mas por causa de raspar, alguém raspar com intuição de fazer aquilo, né? Raspar a cabeça. Então para aquele povo, o povo israelense, o povo moabita, esse povo aqui, a cabeça raspada e a barba raspada era um sinal de vergonha, era um sinal de humilhação para o homem, né? Por isso que minha barba está grande. Por quê? Porque é um sinal de vergonha, um sinal de humilhação para o homem que tinha a cabeça raspada e a barba raspada, né? Não, porque barba judaica. Então, você vê essa descrição no caso de Jó. Jó fala que ele raspou os pelos da cabeça, raspou as barbas do rosto, o pelo do corpo, raspou tudo, e se sentou nas cinzas para se lamentar, né? Para a amargura dele, que era grande. Então aquilo que ele fez era um sinal de humilhação. Outro texto que eu citei agora há pouco da Síria, quando Jonas pregou para o povo da Síria de destruição, uma das primeiras coisas que o povo fez foi vestir todo mundo de pano de saco, né? Até os animais, eles vestiram de pano de saco, até os animais, e rasparam a cabeça de todo homem, rasparam a cabeça de todo mundo, em sinal de humilhação, ou seja, de rebaixamento, da pessoa se humilhar diante do poder de Deus e falar: eu não sou nada, e eu até raspo a minha cabeça e minha barba em sinal de impotência, né? diante de Deus, porque eles saberiam que seriam julgados por Deus, e eles já estavam acreditando naquilo, né? De fato. Pode passar agora sim, nós vamos para o capítulo 16. Do 1 ao 5, um pedido de socorro. Envia cordeiros ao dominador da terra, desde Selá
pelo deserto até o monte da filha de Sião. Então, olha só, do exílio para Edom, Selá era outro nome para Petra, capital de Edom. Lembra dos edomitas? Quem que eram os edomitas? Os edomitas eram os primos do povo de Israel. Eles eram filhos de Esaú. Então Jacó e Esaú eram irmãos, e da descendência de Esaú vieram os edomitas e os moabitas. E do povo de Israel aqui, ela é descrita como a filha de Sião. Então aqui, o monte de Sião é o monte que é construído a cidade de Jerusalém. Então aqui está descrevendo quem? Judá. Então o que ele está falando aqui? Envia cordeiros ao dominador da terra. Enviar cordeiros é o que? Enviar ofertas. Ofertas para pagar um tributo, entendeu? Então, enviou desde Selá, que é a capital ali que nós falamos, é outro nome para Petra, que é a capital dos edomitas, tá? Pelo deserto até o monte da filha de Sião. Então eles estavam enviando ofertas para Judá, para poder arrumar asilo. O que é isso? Medo dos assírios que estavam chegando para destruir. Então eles estavam evacuando a cidade para poder arrumar asilo com os edomitas, né? Asilo com os judeus. Então, os refugiados moabitas enviaram cordeiros como um pagamento de tributo a Judá, acompanhados do pedido para que os moabitas se reassentassem naquele local. Então, eles estavam pedindo para os judeus, para eles poderem fugir daquele tormento da guerra, né? E aí ele fala assim, ó: como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales de Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo, e faze a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubram os fugitivos. Então eles estavam fugindo da terra deles por causa da invasão assíria, e eles estavam como pássaros espantados fora do ninho, né? Olha a expressão que ele usa aqui, né? O medo, o pavor, né? Um pássaro, ele não fica muito longe do ninho dele, ele sempre vai e ele sempre volta no mesmo ninho, né? Ele mora ali, é a casa dele. Então eles estavam sendo como pássaros espantados fora do ninho, né? Habitem entre ti, aí é o pedido, ó: habitem entre ti os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento, falando dos assírios, tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele o tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade, um que julgue e busque juízo e não tarde em fazer justiça. Então eles estavam querendo ficar lá até que acabasse, tá assim? Até que acabasse a guerra. Pode passar? Precisa? Não? Do 6 até o 11. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberba em extremo, da arrogância do seu orgulho e do seu furor, e a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará, cada um por Moabe, gemereis profundamente, abatidos pelas pastas das uvas de Kir Arezete, que nome, porque os campos de Esbom estão murchos, os senhores das nações talaram os melhores ramos e se perderem no deserto, sarmentos que se estenderam e passaram além do mar. Então, o pedido foi negado devido ao orgulho de Moabe. Então pediram por asilo, mas era um povo tão orgulhoso que eles reconheciam, né, o orgulho dele, que eles buscavam sempre refúgios na onde não devia. No caso aqui ele fala: abatidos pelas pastas de uvas de Kir Arezete. O que são pastas de uva? Eles usavam isso aí como ofertas para idolatria. Então era um alimento feito para poder fazer idolatria, para poder fazer uma oferta, uma oferenda à idolatria. E o que é a questão aqui que eu estou falando? Moabita e Edomita era um povo que era para servir a Deus.
porque eles eram da linhagem de Esaú, eles eram filhos de Isaac, entende? Então eles eram um povo que era para ser um povo de Deus, era para estar sempre aliado com Israel, era para estar sempre aliado com Judá, era para estar sempre ajudando eles nas guerras. Só que, no entanto, o que acontece é que eles eram um povo extremamente idólatra, um povo que gostava de pisar Judá, gostava de pisar Israel. Tanto é que quando a Assíria foi invadir Israel, ele estava no meio dos assírios lá para poder destruir, né? Em 701, se eu não me engano, por aí, no rei Senaqueribe. E aí, quando foram invadir Jerusalém, eles também queriam ir junto. Então eles já tinham pisado a Israel. E quando a Assíria, a Senaqueribe, lá em 705, desceu para poder invadir Jerusalém, eles foram também, né? Eles também estavam juntos lá, pisaia, arrasaia, né? É o que eles falavam. Então o pedido foi negado para eles, porque eles eram soberbos, eles eram arrogantes, né? Os moabitas, os edomitas. Pode passar? Então olha só, pelo que plantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibimá, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, ó Eleale, pois sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima já caiu já dos inimigos, o eia como o de pisadores. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisaram as uvas dos lagares, eu fiz cessar o eia dos pisadores. Pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo, e o meu coração por Kir-Eres. Então, Isaías começa a descrever ali a tristeza dele pelo que ia acontecer com Moabe, né? Fala da falta de alegria que não havia mais, né? A alegria que não havia mais no povo moabita, não há canto nas vinhas quando colhem as uvas, né? Aqui fala os frutos de verão, né? Que era a época para colher a grande parte dos frutos da colheita deles, e ele fala, né, que ninguém mais pisa uva nos lagares. Então não havia mais júbilo, não havia mais alegria, porque o povo seria destruído. Aí no versículo deixa eu ver aqui, 12 até o 14. Ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Então, aqui, o que ele está falando, né? A idolatria vã, né? A busca pelo Deus que não pode nada, né? Quando Elias subiu ao monte, né, com aqueles 400 profetas que adoravam a Baal, né, que serviam a rainha Jezabel, eles subiram, ficaram da manhãzinha até meio-dia fazendo idolatria, fazendo oferendas, clamando, gritando, berrando. Começou a chegar a 11 horas por ali, o profeta Elias falou para os profetas de Baal: olha, eu não sei, pode ser que o seu Deus esteja em viagem, não sei, pode ser que ele esteja dormindo. Começa a gritar mais alto para ver se ele acorda, porque o seu Deus ele deve estar dormindo. E eles começaram a se mutilar, começaram a se esfaquear, começaram a fazer uma algazarra enorme lá. E aí falou assim: não, agora chega, também já para com isso. Eles estavam no monte, nós fomos lá, chamado Monte Carmelo. É um monte alto, e lá embaixo no vale você vê assim um desfiladeiro enorme. Tem lá, como é que chama o vale de Jaboque? O Vale do Armagedon, né? Tem um nome lá que eu não lembro o nome. Neguido? Isso, Vale do Neguido. Então lá embaixo tinha um riacho, né? Tinha um rio passando lá. E ele falou pro povo, povo de Israel, né? Vai lá e começa a buscar água. E eles foram buscando água, foram subindo com as águas lá, né? E fizeram um rego em volta do altar, e meteram água naquele rego, meteram água em cima da oferta que ele colocou lá, o cordeiro imolado, e encharcou. Antes dele terminar de orar, já caiu fogo do céu.
e consumiu, né? Então, 400 profetas buscando a um Deus falso. E a mesma coisa aqui dos moabitas, né? Entra no santuário, ele fala que entra no santuário a orar e nada alcança. Por quê? Porque o Deus está morto. O Deus não existe, o Deus é falso, é pagão, né? Então, quando você não serve a um Deus verdadeiro, é isso que acontece, a pessoa está perdendo o tempo dele buscando em vão. Exatamente. Você vê que como esse povo era fiel àquilo que eles acreditavam, né? No tempo de Sansão, eles estavam no tempo deles, lá no tempo de Amon, né? Fala que ele matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então você vê quantas pessoas estavam ali adorando Deus falso mesmo. É uns 3 mil, né, que morreu naquele dia. Mais, porque ele matou, de uma vez, matou mais de 1000. E toda a sua vida, ele lutou muitas vezes. Né? E ele via o exército inteiro para lutar contra ele. Com ele sozinho, né? E não conseguiram. E na morte dele, ele matou todos aqueles que estavam junto com ele ali. Matou quase o povo, quase o país inteiro, matou de uma vez. Matou todos que estavam ali, porque eles iam lá para brincar com ele, né? Para fazer ele. Ah, chamou o país inteiro, né? Sei lá, chacota com ele, né? Então, ele pediu para Deus dar força pelo menos mais uma vez, né? E ele conseguiu matar todo mundo ali. Cometeu um suicídio. Estava cheio de tempo. Eles eram fiel ao Deus falso, mas eles eram fiel àquilo que eles acreditavam. Exatamente. E nós temos um Deus verdadeiro e a maior parte não dá valor, não acredita, não crê, e quando crê, alguns, os outros vão na igreja por ir, não vai para buscar Deus de verdade. Você vê o tamanho e a devoção deles, que eles se cortavam, eles no corpo, estava desesperado já. para poder receber aquilo que eles estavam buscando. Chamar a atenção. Assim, receberam. Exatamente. Nós não estamos fazendo nada disso. Nós precisamos só crer e confiar no Senhor. E você vê, Elias, ele fez um sacrifício ali, né? Ele imolou um cordeiro. Hoje ninguém precisa fazer sacrifício mais, né? Hoje o sacrifício já foi feito. É só você chegar diante de Deus, velho. Você não precisa fazer nada. Tá fácil, né? Vamos falar assim, né? Tá fácil. A nossa vida não precisa de tanto sacrifício mais, né? É obediência, é seguir, é crer, é servir a Jesus. Mas o povo é um povo desanimado para isso, né? E eu fico bravo quando as pessoas começam a falar mal do judeu. Fala lá, não, porque o judeu condenou Jesus, porque o judeu é isso, o judeu é aquilo, porque o judeu fica no Velho Testamento e não serve a Jesus, sei o quê. Fala do judeu, mas o judeu está lá, todo dia, lá no Monte das Lamentações, lá no Muro das Lamentações, orando pela nação, orando pelo povo, orando para Deus, orando pela família. E o povo de Deus não conhece Bíblia, não vem na escola dominical, não busca Deus, né? Não tem interesse em louvar a Deus. Deixa tudo que Deus mandou ele fazer para trás e serve a Deus de qualquer jeito. Então, não adianta falar mal de um povo que serve a Deus, né? E ainda mais que cegos, né? Que eles são ainda, né? Eles servem a Deus todos os dias lá, né? Estão lá buscando, e o povo de Deus não faz o mesmo, né? Não se bota de joelho para orar a Deus. Então, continuando. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor fala e diz: agora deu data, dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros, vou explicar já essa questão do jornaleiro, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Olha só, 3 anos, a invasão de Tiglat-Pileser, isso aí ele é assírio, tá? Em 732 a.C., por Sagão em 715, ou ainda por Senaqueribe em 701, tá? Então, eles são assírios, reis da Síria e a Síria, foi quem invadiu a Moabe. Tais como de jornaleiros. O que quer dizer isso? Jornaleiro. O jornaleiro é um diarista, né? A pessoa que trabalha assim, literalmente, como conta um jornaleiro, são abreviados. O jornaleiro, né? Ele tem pressa para o dia acabar. Então, não delongados, pois o jornaleiro ou diarista espera que o tempo passe mais depressa.
O que quer dizer isso? Agora vamos ler de novo, ó. Dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiro. Dentro de 3 anos, como um de jornaleiro. Vai vir logo, não vai demorar. O tempo vai passar rápido, né? Isso quer dizer que vai chegar logo esse tempo de julgamento. Então, ele estava avisando com 3 anos de antecedência. Jornaleiro não é aquele que trabalha no jornal. Não, jornaleiro é que faz a... É jornada. É de jornada, não de jornalista. Não é jornalista, é jornaleiro, tá? É quem trabalha a jornada. Então, a pessoa que trabalha por dia, ele quer começar de manhãzinha e quer que já chegue às 5 horas da tarde para ele ir embora, né? Em 10 minutos. Então, é assim que acontece, né? Vai vir o tempo rápido. Então, hoje é uma liçãozinha mais curta, né? A próxima semana, capítulo 17 também, são 14 versículos ali, também não é uma aula longa. Eu não fico delongando muito nas questões aqui, porque está falando de outras nações, não está nem falando do povo de Deus. Então, Deus traz também o julgamento para eles aqui, mas logo, logo nós vamos começar numa questão mais escatológica, né? Mais para frente aqui em Isaías. Aí vai voltar a falar de Israel, de Judá, do milênio, né? Vai falar de Jesus, aí vocês vão ver como Isaías fala de Jesus, que ainda não começou, né? Começou um pouquinho ali e agora nós fomos para outras nações. Mas próxima semana, contra Damasco. Damasco é a capital da Síria, tá? E a sua aliada, Israel. Israel era aliado da Síria nessa época, tá? Então Deus traz julgamento para eles. Próxima semana, capítulo 17.